O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso, imoral, ruim, negativo. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, aí vai aliviando aqui, eu já vou tirando a atenção. No entanto, versículo 20, tá? No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Aleluia! De onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu glorioso, ao seu corpo glorioso. Pelo poder que nos capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém, irmãos? Amém. Aqui, como eu disse para vocês, nós temos aqui a imagem do apóstolo Paulo chorando com lágrimas. E ele está muito triste porque ele está falando para crente aqui. O contexto, por isso que eu falei para vocês ler depois. O contexto é crentes que no meio da jornada, no meio da caminhada de fé, abandonaram a fé e se distraíram e começaram agora a viver uma outra vida que não era aquela vida de Cristo. Que não era aquele propósito anterior. Paulo está aqui denunciando pessoas que se dizem cristãs, mas são inimigas da cruz. Por quê? Porque eles não querem crucificar a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. E na verdade eles tratam esses desejos, essas paixões, como algo divino. Por isso que ele está falando, o Deus de vocês é o estômago. Né? Tratando isso como algo divino, como se o Deus dessas pessoas fosse as coisas terrenas. Em vez de servirem a Deus, eles estão servindo os seus próprios impulsos pecaminosos e terrenos. Põe a segunda imagem. Aí, irmãos, eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Olha lá. Olha essa imagem que eu criei lá na inteligência artificial. Está aqui um cara magricelo, mas ele tem um buchinho aqui, tá vendo? Porque só o estômago dele que fica avantajado. Porque na verdade a comida que ele está se alimentando não nutre ele. Só traz um inchaço no alimento. Então nós temos aqui a palavra koilia, a palavra grega, que é a palavra estômago que você acabou de ler junto comigo. O Deus de vocês é o quê? O estômago. Então essa palavra koilia, além de estômago, também pode ser traduzido como ventre. Tem estômago, útero ou toda cavidade abdominal. Todas essas partes aqui. Tá? A palavra koilia, que inclusive em português a gente fala, eu estou com cólica, né? Vem daqui, koilia. Ou colo do útero, né? Então, tem tudo a ver com isso. O sentido figurado dessa palavra koilia é apetites, desejos carnais, instintos físicos como comida, sexo e conforto. O que Paulo está denunciando? Paulo está denunciando que muitos crentes, ao longo da sua caminhada de fé, ao invés de alimentarem o seu espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, eles substituíram isso por um alimento. Aí nesse sanduíche aqui que ele está comendo, que é lá do McDonald's, brincadeira, tem aqui dinheiro, nesse sanduíche aqui tem cigarro, tem lixo, todo tipo de coisa ruim, negativa. Então é quando você passa a se alimentar do lixo espiritual. Eu tenho na verdade eu fiz agora
uma série de 5 mensagens no YouTube. Nós estamos falando agora, inclusive a campanha que está tendo agora de oração é entrando em paz com a terra, remindo a terra. Depois assista esses vídeos também, porque lá na primeira ministração eu falo sobre o conflito do homem com a terra. E falo também sobre o conflito do homem com o diabo. Como que aconteceu esse negócio todo? No conflito do homem com o diabo, que começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala assim para a serpente: serpente, a partir de hoje você vai comer o pó da terra todos os dias da sua vida. O pó da terra. Dentro da visão judaica, eu disse isso ontem para vocês, que a terra, ou tudo que é terreno, ou o pó da terra, tudo que é terreno, é o menor ou o mais baixo nível espiritual. Dentro de vários níveis de autoridade, de unção, de glória, a terra, que é uma beleza, uma criação linda, maravilhosa, a terra para eles é considerada a menor ou a mais baixa expressão da glória de Deus. Quando Deus disse assim, do pó da terra, serpente, você vai comer todos os dias da sua vida. Então, o pó da terra é isso daqui que ele está comendo. E ali tem um conflito da mulher e os descendentes da mulher. Lembra? Gênesis capítulo 3. E o conflito é: a serpente vai morder o seu calcanhar. E eu falo todas as expressões hebraicas no original, para as pessoas entenderem o que é o calcanhar, por que o calcanhar, a mordida no calcanhar, que é uma mordida não mortal, mas também o ferimento do calcanhar, ele não pode se comparar, não se equivale de pisar na cabeça da serpente. É 2 tipos de golpe. A serpente morde o seu calcanhar. E por que a serpente morde o calcanhar? Porque a serpente agora ela vai arrastar o seu ventre no chão. Então chão é terra, é tudo que é baixo. Está falando de uma espiritualidade que é baixa, da terra. Por isso que ela come o pó da terra. Quando a gente vira filho da serpente, se a serpente come o pó da terra, o que a gente vai comer? O pó da terra também. E o que é pó da terra? É todo lixo. Porque a palavra pó também pode ser traduzida como lixo. O diabo quer que você, como ele também é terreno só, e ele quer que você só coma desse lixo que ele tem para dar, é a comida desse cara aqui. É a comida que Paulo está falando aqui. E está falando com lágrima nos olhos, de tristeza. Porque isso aqui só são coisas terrenas. São coisas passageiras. E Paulo está muito triste de saber que aqueles que outrora eram cristãos, agora a vida deles é comer do pó da terra, alimentar sua alma daquilo que é terreno apenas. Não que a gente não possa, irmão, comer do pó da terra. Pode, que a gente tem que sobreviver também, a gente tem que morar bem, a gente tem que comer bem, tudo bem. Uma coisa é você separar isso, outra coisa é você viver a sua vida e as coisas da terra ser o seu Deus. Aquilo que te nutre ser apenas as coisas terrenas. Aí você vai entrar em conflito uma hora com a sua alma. Põe a próxima imagem aí. E aí, a gente vai começar a entender o pensamento grego da época. Está aqui a imagem de Platão. Acho que você lembra lá do ensino médio que você ouviu falar de Platão. Platão que viveu ali entre 428 e 340 antes de Cristo. Platão é que vai moldar a mente ou o inconsciente coletivo dos gregos, inclusive na época de Jesus. Para os gregos daquela época, do tempo de Jesus, Platão era um dos caras que já tinha a sua voz impetrada no pensamento grego da época. E dentro do pensamento grego da época e da filosofia grega, nós temos aqui o Platão sendo um cara que vai falar
sobre o que é essa palavra koilia, né? Simboliza ali, ele está dizendo, os desejos inferiores, ou seja, as partes do ser humano que são dominadas pelos instintos e pelos prazeres, pelos apetites. Então, no entendimento do Platão e do pensamento grego da época, koilia não era só o ventre físico. Estava falando das emoções, dos desejos, das vontades e dos instintos mais baixos. E não só isso também, como também há relatos, há comentários da filosofia estoica que aqui, volta a imagem lá, irmão. Aqui no abdômen ou no estômago, essa região do estômago é a região aonde se manifestam os instintos mais baixos. É aqui aonde está os instintos animalescos do ser humano. E já a gente vai fazer uma aulinha aqui e você vai ver como é que funciona isso. Então, toda essa cavidade abdominal do estômago é aonde se manifesta os sentidos, os desejos mais inferiores. Aí põe a próxima imagem lá, depois do Platão. Então, depois dessa imagem do Platão, nós vamos ver aqui, agora, olha aqui que agora o moço está com 3 setas aqui. Dentro do pensamento grego da época, havia 3 regiões do corpo humano que havia uma representação espiritual para isso. Aqui, ó, mente, naus, a palavra, razão. Aqui reside os sentimentos, os pensamentos, as vontades, as coisas mais nobres do ser humano, está aqui, ó, na mente, na cabeça. Certo? Segundo ponto é aqui, ó, coração, as emoções. Então, está vendo aí? Aqui no coração, então, nós temos vontade, temos aqui coragem e todos os outros sentimentos de felicidade, alegria, de bem-estar, eles são somatizados aqui no coração. E aí, o que o apóstolo Paulo está falando? Aqui embaixo, nessa cavidade abdominal, reside o quê? As paixões e os vícios. Aqui abaixo, irmão, é todo o nosso instinto visceral. É as emoções mais fortes que você pode sentir, ou que você pode ter. E todas elas foram criadas por Deus. O que a gente vai agora descobrir aqui é que o diabo sabe disso. E o diabo sabendo disso e você não sabendo, ele te manipula. Aqui na sua mente é onde está o lugar mais nobre, espiritualmente e emocionalmente falando. E aqui então nós temos um jogo de governo. A mente que deve governar sobre as emoções e sobre os instintos. Ok? Mas o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que os instintos mais baixos nossos governem a cabeça. Ou, às vezes, esses instintos aqui da alma governem a cabeça. Invertendo os padrões, invertendo os lugares, se quiser usar essa expressão, os fluxos de energia, invertendo, misturando, mesclando. Se você consegue controlar a mente, as emoções e as paixões, o diabo não tem vez contra você. Mas não é isso que a gente consegue fazer. Não é. Aqui abaixo representa os vícios que a gente tem. E os vícios normalmente são coisas rápidas. Por exemplo, uma vez eu já fui voluntário de casa de recuperação durante 1 ano. Um pastor amigo meu lá em Goiânia. E lá a gente conversava muito sobre essas questões, entendeu? Tem toda uma dinâmica lá de psicologia e tal. E a gente conversava muito. E tem um dado que aproximadamente o prazer, que é inclusive aqui gerado aqui, tá? O prazer que a pedra de crack dá
aqui na mente do cara, é 30 vezes mais forte do que o orgasmo no sexo. Cada uma talagada. Só que também, todas as inclinações, todas as paixões, todos os vícios aqui, porque são sentimentos, rápido. Por que Deus criou isso aqui? Tem um propósito também. Só que a gente não entendeu. Isso daqui é para você viver momentos e tomar atitudes e decisões rápidas. Ser agressivo, por exemplo. A agressividade, a violência está aqui, espiritualmente falando. Nessa cavidade. Só que o diabo quer que esses vícios, essas paixões, dominem a sua mente e você viva 24 horas não dominado pela razão da sua mente. Ou da sua mente que está com a palavra de Deus. O diabo quer que você viva ciclicamente, um após o outro. Para te dominar, para te controlar. Os vícios daqui. A partir do momento que você é dominado por essa região aqui do seu corpo, o Deus da sua vida se torna esses sentimentos aqui. Sexo é bom? Dá prazer? Dá, mas é rápido. Comida dá prazer? Dá, mas é rápido. Todos os sentimentos, tudo que você pode sentir aqui. Fome, sede, tudo mata. Você vai lá, pá, resolve, pronto. O diabo não quer isso. O diabo entendeu que se ele viciar você, ele te controla. Então nós temos aqui a mente, nós temos aqui as emoções. Já vou falar dessa área aqui também. Essa região aqui, visceral, é onde estão os desejos mais fortes, mais instintivos que existem. Existe, irmãos. Aí eu vou entrar aqui em outra linha de entendimento espiritual. Por exemplo, a Umbanda. Já ouviu falar da Umbanda? Já teve alguém que foi da Umbanda aqui? Ninguém? Na Umbanda, existe um negócio chamado de par. Por exemplo, vou logo direto. A pombagira, que é um espírito de prostituição e de sexualidade, já ouviu falar, né? Ela forma par com alguns exus lá. Não é que é um casamento, ela vira par. Ou seja, atuam juntos. E normalmente, a pombagira, que é um espírito de sexualidade, ela sempre vai formar par com tranca-rua, sete encruzilhadas, que são espíritos que governam uma área, espiritualmente falando, dentro da literatura da Umbanda, para abrir caminhos, para trazer prosperidade, para dar riqueza para os caras. Então, normalmente, você pode perceber, aonde a energia sexual é muito exercitada, o financeiro também está lá. Aonde tem dinheiro, vai ter sexo também. Porque essas energias, ou dentro dessa linguagem mais nossa aqui, esses demônios, eles se atraem. Para formar o quê? Par. Pode reparar. Veja nos garimpos aqui no Brasil. Todo garimpo antigamente, hoje também ainda tem. Mas naquela Serra Pelada, quando deixaram as prostitutas entrar dentro do garimpo, acabou, irmão. Esse tempo atrás eu estava vendo até um documentário. Os caras trabalhavam até 8, 10 horas da noite, quando era proibido ter mulher dentro do garimpo. Depois que as mulheres começaram a ir para lá e fazer programa, o cara trabalhava até 2 horas da tarde, e pegava um ourinho lá, sabe o que ele ia fazer? E prostituição. Os caras gastaram tudo. Quando as mulheres não estavam lá, os caras trabalhavam até 10 da noite e guardavam dinheiro. Quando permitiu que as energias se misturassem, acabou. Então, 80% de quem vai, às vezes, buscar essas religiões, 80% é duas coisas: vida financeira e vida amorosa. Todas essas áreas estão aqui, ó. O fluxo financeiro delas é aqui. O fluxo de energia delas é aqui. Aqui também, se você perceber, por que o fluxo financeiro não é para estar aqui? Agora eu explico para você.
Mas, por exemplo, nós temos roupas modernas hoje, sim ou não? Ó, tem um bolso aqui, ó. Onde que está o bolso? O bolso está aqui nessa região abdominal. Então, o fluxo financeiro nessa pós-modernidade, porque as roupas na época do Antigo Testamento, no Antigo Tempo, não era assim. Mas mudou e eu percebo hoje, estudando isso, que essa mudança também está dizendo algo no mundo espiritual. Porque agora a carteira do cara é guardada aqui no bolso. Que está pertinho do quê? Da região sexual. Então, existe a manipulação da energia sexual aqui. Os demônios sabem disso. Porém, quando você começa a misturar essas coisas, aí é que começa a dar errado. Vou dar um exemplo. Vou te explicar melhor ainda. Porque essas explicações eu não dei tanto no vídeo que está gravado lá no YouTube. Porque lá eu não tinha tanto tempo como eu tenho aqui agora. E você me aguente que você vai morar no céu. Já disse para você, né? Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Ó, Jesus disse assim, aonde está o teu tesouro, está o quê? Seu coração. Então, o tesouro e o coração, aqui ó, o dinheiro e o coração tá? Porque a palavra hebraica para dinheiro é kesef. Diga para o seu irmão, kesef. Kesef é uma palavra hebraica que vem de kasaf. Kasaf, sabe o que significa? Desejo. Dinheiro, para um judeu, é o quê? Desejo. Aonde está o dinheiro, está o seu? Porque da mesma forma que eu desejo, isso inclusive tem a ver também, a palavra grega para oração também tem a ver com desejo. Então, o dinheiro, na verdade, é um desejo de ter algo. Ok? É um desejo de ter algo. Então, o desejo, ele tem que ficar aqui, ó. Ele não pode subir para cá. Aí quando o dinheiro sobe para cá, dá problema, viu? E nem pode descer para cá. Cada um tem que ficar no seu. Se o cara tá lá, ó, o dinheiro aqui, ó. Nossa, eu dei o exemplo da pelada, do garimpo. O cara vai para lá, nossa, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar a família, eu quero sei o quê. Ele está com desejo aqui. Ok? Aí ele chega lá um dia e fala, vou mandar a pomba para lá. Aí aqui, ó. Para onde vem o dinheiro do cara, ó. Gasta tudo aqui, ó. Porque o diabo sabe disso. E aí desceu o dinheiro para cá, gastou tudo na prostituição, na putaria, em tudo que não presta. Aí às vezes a pessoa vicia nesse ciclo vicioso. O dinheiro ele tem que ficar aqui. A avareza que a gente falou ontem dos fariseus, ela já está nesse nível aqui da mente. Então se o dinheiro sobe para a sua cabeça, misturou as energias. E essa mescla maligna, essa mistura espiritual, é que os demônios querem fazer. Eu não disse para você que a violência também está aqui? Sim ou não? Sim. Porque na armadura de um soldado, aonde que eu colocava a espada? Ó. Na cintura. Porque está bem perto aqui de eu pegar com a mão e de dar um golpe. Então, a espada que representa a violência, a agressividade, está aqui. O problema de muitos é que ele pega a violência e ela se torna um vício. A violência, como também é um instinto de autodefesa, se você souber usar ela como uma defesa bacana, tem uma hora, sei lá, um desavisado quer te roubar. Se você pode se defender, você se defende. Você não tem que ficar passivo. E há momentos que você tem que tomar uma atitude com violência para fazer algo acontecer. Inclusive, essa violência pode ser usada no mundo espiritual. Você tem que ter violência espiritual para orar. Só que o que é que acontece? A violência também é um impulso que vem e vai rápido. Porque a raiva passa. Passou. O problema é quando a raiva que está aqui, que é para ser uma coisa rápida, fica aqui, ó. Aí tu fica aqui, ó, odiando alguém anos e anos. Ou vem para cá. Aí a tua mente é só pensar em violência.
aí você vira uma pessoa agressiva toda hora, toda hora, toda hora. Você está conseguindo entender que há um propósito do diabo de inverter essas coisas aqui? E é sobre libertação que a gente está falando. Então, a partir do momento que, inclusive, eu nem cobrei 5 mil reais para dar uma palestra de inteligência emocional para você, né? Os coach cobram isso. Só que eu estou te dando referências bíblicas e espirituais, né? Preste atenção. Se você souber dominar isso daqui, souber entender isso aqui, você conquista, você reina, você governa. Mas na hora que isso vence você, aí talvez vai ser eu que vou ser o apóstolo Paulo chorando. Olha, cara, tinha tanto potencial de Deus, estou chorando aqui porque essa pessoa não conseguiu entender esse conceito aqui. De mente, de coração e das paixões viscerais. O diabo, ele vai atuar na vida da gente aqui nesses 3 âmbitos, nessas 3 dimensões. E quando ele consegue misturar essas energias aqui, pronto, aí a tua vida vira do avesso. Tem gente que esse negócio aqui, ó, tem gente que esse negócio aqui está só aqui, ó. Só pensa naquilo. Está errado, irmão. Misturou. Saiu do lugar. Tem gente que também não pensa, só age na emoção. Ai, eu quebrantei meu coração, vou ajudar. Não era para ajudar. Mas só vai no coração, é o crente almático. Só age por emoção. Ah, eu nem sei se era certo, só sei que eu fiz. Ainda tem uns que colocam a culpa em Deus, né? Está errado porque agiu só pela emoção e não pela razão. Então, eu estou dando exemplos aqui para você perceber que o propósito do diabo é misturar essas coisas, e quando isso se mistura, pronto. Você passa agora a viver uma vida de alimentar as suas vísceras. Olha, esses sentimentos aqui, eles são bons também, na dose certa. Por que você não vicia lendo a palavra? Porque essa palavra ela nem está no seu coração nem na sua mente. Por isso que você não consegue criar um hábito. Você não gera estímulo para você se viciar em ler a palavra. Por que você não se vicia em orar? Porque tudo isso que eu estou falando você pode fazer. Mas nós aprendemos, e essa geração agora, irmão, é assim. Essa geração agora, o espírito da Babilônia, ó, só aqui, coisa rápida. Acesso rápido, tudo rápido. E você que vive uma vida só de fantasias que são rápidas aqui, de estímulo, você precisa de mais estímulo, mais uma hora, vai dar tanto conflito que a tua mente não vai raciocinar. Você vai dizer, eu estou fora da realidade. Porque quem vive a vida só para exercitar essa parte aqui, ele sai da realidade normal e começa a viver nesse mundo de fantasia, de manipulação satânica, maligna, que o diabo prendeu ele. E aí, a pessoa não consegue sair disso. Então tem que começar a organizar você. Ansiedade, tristeza, angústia, depressão, esses sentimentos negativos, eles podem até passar na sua mente. Eles podem até ficar um pouquinho no seu coração. Mas eles não podem descer para virar um vício na sua vida. E muitas vezes você deixa o que está aqui no platô do coração descer para cá e você vira o quê? Independente de ansiedade, de depressão, de muitas outras coisas. Quer os primeiros passos para vencer o diabo? É começar a dominar sobre essas áreas, sobre essas questões. Parar de misturar essas energias. Eu estou acostumado de dar palestra e ajuda para empresários lá, e digo para eles, ó, vocês cuidado com essa parte aqui, viu? Vocês ficam só pensando com isso aqui rouba o seu financeiro que está aqui. Isso aqui, ó, isso aqui arrebenta. Isso aqui o diabo vai usar, se você ficar só, tu está querendo ganhar dinheiro e não domina aqui, o diabo já sabe como vai te laçar. Vai botar aquela
daquele jeito, para te fazer cair. E outra coisa, e o dinheiro, ô irmão, não é para vir para cá também não, para deixar onde ele está. Quando você inverte essas coisas, dá tudo errado na sua vida. Eu anotei aqui, irmãos, que poeria, essa palavra grega, representa os desejos mais baixos, viscerais, ou seja, o que está ligado à carne, aos instintos e os prazeres imediatos, rápido. Por exemplo, fome, sede, luxúria e desejo por conforto físico. Tudo é estimulado nessa região aqui. Então, o Deus de vocês é o estômago. Em muitos textos gregos, o ventre figuradamente é associado à animalidade do ser humano. Aos instintos animais. Então, se a minha vida é só estimular isso daqui, eu estou parecendo mais um animal do que um ser humano. Tu vira um jumento, meu irmão. Uma jumenta. Um animal irracional. Porque você apenas exercita essa parte aqui. E aí a razão vai embora, as emoções. As irmãs veem, meu esposo é um coração de pedra, gelado. Porque talvez está só aqui, ó. A vida dele é isso aqui, rápido, coisas rápidas. E eu não estou falando só de sexo, né? Mas de coisas, rápidas. Então, ele não consegue formar associações duradouras como num casamento tem que ser formado. Por quê? A vida dele é só aqui. Viciou. O cérebro aqui. Quando a gente tem fome, o estômago e a cabeça estão ligados. Fica muito tempo sem comer para você ver que vai doer porque aqui, manda a informação para cá. Aqui, manda a informação para cá. E assim sucessivamente. Aqui também pode mandar para cá. Aqui é que tem que mandar para cá, ó. Aqui, aqui na tua cabeça tem que mandar a informação para cá, ó. Sossega aí. Sossega o fogo. Apagar esse fogo. E vamos agora começar a dominar. Se você então conquista esse platô da sua mente, você reina lá, até os demônios vão ter dificuldade de controlar a sua vida. Não vão conseguir agir, atuar. Você perdeu o equilíbrio e o controle disso daí, aí vem a possessão demoníaca. Porque o que é a possessão demoníaca? É a pessoa que já está viciada tanto numa coisa que ele não vive mais a vida dele. Ele vive uma vida irreal, através dos seus desejos, das suas paixões, o que ele idealizou, às vezes, muitas vezes, por essa região aqui. Aí isso já dominou a mente da pessoa. Aí já não tem mais uma mente boa, uma mente forte. Então, uma pessoa que manifesta ou tem uma possessão é porque ou o nível emocional de depressão aqui já dominou aqui, ou aqui dominou aqui. E assim sucessivamente. Então, estas misturas, elas não podem acontecer. Olha, num quadro de o que tem que ser feito ou não feito, né, em relação a esse texto que Paulo está dizendo de Filipenses, exercitar a carne é buscar os prazeres como prioridade. É viver por instinto animal selvagem. Obedecer o corpo e as suas vontades. É tornar-se escravo dos seus próprios desejos. O que era o certo de ser feito? Buscar a vontade de Deus. Viver pela fé e dominar a si próprio. Submeter o seu corpo à vontade do Espírito e tornar-se servo de Cristo. Eu não anotei aqui, mas eu estou me lembrando aqui que Paulo falou para Timóteo, se eu não me engano. Eu faço o meu corpo ser escravo. Olha só. Faço o meu corpo ser escravo. Inclusive ele faz a comparação com os atletas. Que treinam. Faço o meu corpo de escravo. Ou seja, o corpo quer uma coisa. A carne quer uma coisa. Mas ele submete ao corpo, mesmo sem ele querer. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Não, eu queria jejuar. Aí a carne está falando, e a picanha, hein? E o churrasquinho?
Aí já deu uma dor de cabeça. Cala a boca, dor de cabeça, que eu estou de jejum. Eu submeto ao meu corpo à escravidão. A fim de ganhar o prêmio, ele diz. Se a gente não aprender a fazer isso, irmão, esquece. Se você não gerar essa disciplina, esquece, tu é presa fácil do diabo sempre. Quando você começar a dominar nessas áreas, qualquer coisa fica fácil de você dominar, emocionalmente ou espiritualmente. Por exemplo, essa palavra koilia, ela também aparece lá em Romanos capítulo 16, versículo 18. Quando diz assim, ó, não servem a Cristo, mas eles servem o seu próprio ventre. Aí a palavra ventre lá é essa mesma palavra, koilia. Ventre é o quê? As suas paixões, os seus desejos, que muitas vezes são carnais, imorais. Timóteo, 2 Timóteo 3:4 diz assim, amante dos prazeres mais do que de Deus. São expressões que estão reforçando essa ideia. Porém, aqui eu falei para vocês o pensamento grego. Vamos para outra extremidade? O que o pensamento judaico diz sobre isso? Ontem eu falei aqui para vocês de palavras equivalentes. Não existe uma palavra equivalente no hebraico para falar sobre koilia. Não tem. Porém, no hebraico nós temos uma outra expressão. Yetzer. Põe na próxima imagem aí. E aí, nós vamos ver aqui o hebraico. Yetzer Hará. Hará é mal, maldito, maligno. Aqui está falando sobre a inclinação para o mal, que eu disse para vocês ontem. E essa inclinação para o mal, nós vimos ontem Deus falando para Noé. Lembra? Gênesis capítulo 8. Olha, o ser humano é mau desde a sua mocidade, desde pequeno. E lá ele vai dizer sobre essa inclinação do mal. Inclusive o contexto de Noé, que a gente estava falando ontem, em Gênesis capítulo 6, que é o texto, o capítulo que vai falar inclusivamente do dilúvio, do que está acontecendo, as pessoas se casando e dando-se em casamento, é prostituição, é tudo, os prazeres da carne ali, certo? Qual foi a coisa que fez Deus falar assim, ó, vou mandar o dilúvio? Você vai abrir lá depois e vai ver lá as imaginações do ser humano. A palavra imaginação lá deles, que é a imaginação para o mal, ou a inclinação para o mal lá. É a mesma palavra hebraica que nós estamos vendo aqui, ó. Yetzer. Então, o sentido dessa palavra, além de formação, de moldagem ou de inclinação, o sentido figurado dessa palavra, Yetzer, tem a ver com um barro que o oleiro está moldando. Então eu tenho um barro aqui todo deformado. Só o barro. O que é Yetzer? Yetzer eu falo assim, acho que eu vou fazer uma xícara disso daqui. Não, eu vou fazer um vaso. Vou fazer um negócio quadrado, redondo. Ou seja, é a imaginação, a minha criatividade para moldar algo. Então isso é chamado, para os judeus, de inclinação. Ou de moldar uma imaginação do pensamento. Yetzer Hará. Hará é mal, é perverso, é maligno. Sentido figurado, tendência interior do coração humano para o mal. Aí nós temos a mesma foto do mesmo cidadão. E aqui, irmãos, a gente vai pegar algumas expressões aqui. Eu até anotei aqui no meu celular, outras que eu não tinha colocado.